Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 26 de janeiro de 2022, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, eu já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos. Bom, tropa, quartou amanhã. Ontem, graças a Deus, foi um dia muito bom pra gente, mesmo não tendo jogos ali de equipes grandes, equipes muito conhecidas. Foi um dia que a gente conseguiu cravar tudo. Eu fico muito feliz porque eu passei uma grande parte do meu domingo analisando aqueles jogos ali, tentando pincelar as melhores oportunidades para vocês. Foi um dia que eu não fiz nada, eu tirei folga e acabou sendo um dia muito bom. Passando sobre hoje rapidinho, a gente teve o jogo da Copinha, final de manhã. Eu tinha comentado no vídeo que seriam 4 horas, é porque o jogo realmente seria 4 horas. Mas a Federação Paulista adiantou o jogo, porque como também teria um jogo do Corinthians, ficou com medo de ter um confronto ali entre palmeirenses e corintianos e acabou antecipando a final para amanhã. E como ontem foi um dia que eu me desliguei completamente de futebol, de tudo, tanto que eu gravei até o vídeo no domingo, gravei o vídeo no domingo à noite e soltei para vocês ontem. Pô, fiquei desligado, acabou que até eu papei mosca quando eu me dei conta que o jogo estava acontecendo. Já estava 3-0 pro Palmeiras e diga-se de passagem, grande vitória, grande título. Acabou essa parte da musiquinha, hein? Será que vai acabar do Mundial também? Tô torcendo, eu torço muito para time brasileiro, tá? Vamos lá, vamos para amanhã logo então, tropa, sem enrolar muito. Primeiro jogo que eu tenho, 1h da tarde, Copa das Nações Africanas. Eu tenho Costa do Marfim contra Egito. Inclusive, acabou agora o jogo do Senegal. Ganhou de 2-0, mas foi um jogo que eu não fiz nada. Até comentei com vocês no Telegram. Senegal não estava jogando nada. Teve uma expulsão com 20 minutos de jogo para o Cabo Verde. O Senegal, mesmo com a mais, tinha muito volume ali, mas criação nenhuma. Não criou nenhuma grande oportunidade assim. Então, foi um jogo que eu fiquei de fora. Odd ficou massacrada por causa da expulsão. Depois teve outra expulsão ainda. E o Senegal acabou ganhando. Com 2 jogadores a mais também, né? Mesmo assim, teve que fazer um gol de bola parado e foi falta, hein? Mas vamos lá. O que eu tenho aqui, tropa? É a oitava de final, é jogo único, e é o que eu falo pra vocês. Jogo único, depois que sai um gol, a tendência de sair outros gols é grande, porque a equipe que tá perdendo, ela vai pro desespero. Igual o Senegal fez 1-0 já no final do jogo, Cabo Verde estava com 2 a menos, né, e teve que partir para cima, acabaram levando o outro, e essas são as grandes oportunidades que a gente tem nessa fase de mata-mata em jogo único. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Costa do Marfim, 23 jogos de invencibilidade, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo, e o Egito, dos últimos 7 em 7, a gente teve menos que 3 gols. Se a gente olhar aqui, ó, a campanha da Costa do Marfim, ganhou o primeiro jogo de 1-0, depois empatou em 2-2 com o Serra Leoa, ganhou da Guiné Equatorial, empatou com a Serra Leoa, deixa eu descer aqui mais. Não, assim tá bom, dá pra ver. Porque aqui já acaba englobando outro torneio, tá? Não confundir vocês. E ganhou da Argélia de 3-1. Já o Egito, ele começou perdendo para a Nigéria de 1-0. Pô, do Egito tem que descer. Começou perdendo para a Nigéria de 1-0, depois ganhou de 1-0 da Guiné-Bissau. Esse jogo aqui, o Egito tomou um empate que o VAR tirou, foi uma situação ali meio estranha, que pra mim não foi falta, eles marcaram uma falta no início do lance, era pro Egito não ter vencido esse jogo, e o Egito ganhou do Sudão de 1-0. Dito isso, para essa partida aqui, mesmo o Egito sendo um time under, é um jogo que se eu fosse fazer pré-live, eu exploraria um mar de 1,5, porque são duas grandes seleções. Costa do Marfim é uma seleção melhor, que o Egito depende muito do Salah, mas a partir do momento que a gente tiver um gol nessa partida, a tendência da gente ter outros gols é muito grande, principalmente que eu tenho duas seleções com ataque forte, e eu exploraria mais de 1,5 pré-live, mas sendo bem sincero, é um jogo que eu trabalharia mais no ao vivo, saindo um gol, o jogo ficaria muito aberto, porque pode ser que esse jogo se arraste naquele 0-0, 0-0, o campeonato africano tem sido muito under, mais do que o normal, e pode acabar atrapalhando, tá? Porque, tipo, se a gente tem um jogo empatado, quando vai chegando perto do final do jogo, as equipes evitam se expor, porque você tomar um gol no final do jogo já era, para correr atrás. Então, toma cuidado. Eu exploraria gols mesmo se tivesse saído um, tá? Principalmente no primeiro tempo. Placar para mim desse jogo, 2-1 para a Costa do Marfim. 4h45 da tarde, Campeonato da Escócia. Eu tenho o Celtic, o brabo da Escócia. Um dos bravos, né? Porque o mais brabo é o Rangers. Mas tem um Celtic que vai visitar o Hearts, tá? Tá esse nome todo aqui, Heart of Midlothian, mas é só Hearts, que aparece na casa de aposta. Corações, em inglês. Se a gente olhar, cara, o Celtic tá muito jogo invicto. Vamos olhar primeiro aqui para facilitar o que eu quero falar com vocês.
O Celtic ele tá a 11 jogos invicto e desses 11 jogos são apenas um empate e 10 vitórias. Ele tá voando. O Celtic ganhou a Copa da Escócia. Tá com 3 vitórias seguidas. Dos últimos 8 em 10 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 10 em 8 foi a primeira equipe a marcar. Dos últimos 10 em 8 venceu o primeiro tempo. Vai enfrentar o Hearts, que está com 4 vitórias seguidas. Dos últimos 8 jogos em 6 a gente teve menos que 3 gols. O Celtic, dos últimos 7 jogos que jogou contra o Hearts, venceu o primeiro tempo em 6 oportunidades, então tem um bom retrospecto. E normalmente quando essas equipes se enfrentam, a gente vê bastante gols. Dos últimos 10 em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. O Celtic é o segundo colocado, ele atualmente está a 4 pontos do Rangers, né? Ele já perdeu o título para o Rangers, perdeu a hegemonia na temporada passada, ele está tentando recuperar isso aí, e se ele quiser continuar botando pressão aqui no líder, ele precisa vencer o Hearts, tá? O problema desse jogo, né, o perigo que eu queria falar com vocês, é porque o Hearts é um time forte, é o terceiro colocado, está com 4 vitórias seguidas, né? Se a gente olhar dos últimos 5 jogos, ele venceu 4, então pode ser uma parada dura aqui para o Celtic. Eu acredito que o Celtic não perca esse jogo, no máximo empate. O Celtic está com uma fase muito boa mesmo, está numa perseguição ali do Rangers, a diferença já era de 6 pontos, caiu para 4, e dá pra gente explorar aqui um Celtic empate anula para quem vai no bilhete, tá? Eu vou tentar assistir essa partida, vou tentar buscar uma vitória seca. Cotação de 1,70 não é cotação para botar em bilhete, tá? Para com isso, vocês que ficam olhando aí, pessoal botando 1,70 com 1,80, isso aí não existe. Cotação de bilhete é 1,30, 1,20, você juntar ali e fazer odds de 2. Se você tem 70% do lucro, isso aqui eu falo para você como uma pessoa mais consciente, tá bom? Se você tem 70% do lucro sobre investimento, não tem porquê você misturar com outro jogo. Aí vai botar um outro jogo de 1,80, por exemplo. Aí se tu acertar um e perder outro, tu ficou no prejuízo. Mas, pô, se tu pega aqui um jogo com 70% de lucro, se você errar um outro jogo, pô, teu prejuízo seria muito pequeno. E se você ganhar, vai ganhar do mesmo jeito, pô. Vai perder pouquinha coisa de fator multiplicador, tá bom? Para com isso. Quiser botar no bilhete, empate anula. Quiser explorar gols, toma cuidado, que o Hearts tem sido um time under, mas como o Celtic ele tá bem desesperado aqui, o empate pro Celtic é horrível, porque o Rangers ele provavelmente vai ganhar e pode se distanciar, pode ser um jogo aqui pra gente ver pelo menos 2 golzinhos, tá? Placar pra mim dessa partida, 3-1 para o Celtic. E falando em líder e falando no brabo atualmente da Escócia, eu tenho o Rangers que vai receber o Livingston também no mesmo horário, 4h45. O Rangers, ele também está invicto há um bom tempo, só que ele empatou esse último jogo, tá vendo? Foi aí que eu falei para vocês que a distância de 6 caiu para 4, já deu uma animada ali no Celtic, já ligou o alerta no Rangers. Ele vai enfrentar um time que dos últimos 5 jogos perdeu apenas um. Essa cotação tá muito esmagada, não é uma cotação que eu gosto, 1,18 até para colocar no bilhete vitória, eu não sou fã. Se a gente olhar a classificação aqui, o Rangers está a 4 pontos do Celtic, que a gente viu, e o Livingston, ele é apenas o 8º colocado com 23 pontos. Não vai brigar por nada, o time ele está no meio da tabela. O Rangers vem de 6 vitórias seguidas contra o Livingston, 13 jogos de vencibilidade, então tem um grande retrospecto nesse confronto direto. O Rangers também está invicto a 11 jogos, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos do que 3 gols. Dos últimos 10 em 10, foi a primeira equipe a marcar, dos últimos 8 em 7, venceu o primeiro tempo. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. E o Livingston é um time under, dos últimos 8 em 7, a gente teve menos que 3 gols. O que acontece, tropa? Como eu tenho uma cotação amassada, é um jogo que eu assistiria para ver se o Rangers estiver amassando, já começar querendo decidir o jogo, tá mordido, acabou empatando o último, tropeçando. Eu acredito que jogando em casa, o Livingston vai pagar esse pato. O Rangers jogando em casa, né? O Livingston vai pagar esse pato. E dá para explorar uma vitória no primeiro tempo do Rangers. Se você for fazer pré-live, vou colocar no bilhete, é arriscado. Como eu sempre lembro para vocês que buscar uma vitória no primeiro tempo, você tem um espaço ali bem reduzido, de apenas 45 minutos. Mas eu acredito que o Rangers vem para esse jogo para matar, tá? Normalmente o Rangers é uma equipe que ele já joga ali no 220, já começa, assim como a Ajax, assim como o Bayern, assim como o City, que são grandes equipes para buscar uma vitória no primeiro tempo, porque são equipes muito grandes assim que já quer decidir logo o jogo. Então pode valer muito a pena essa entrada. Quem for fazer pré-live, saiba que é arriscado. E quem for fazer no ao vivo, vê se vai dar padrão, é o que eu vou tentar buscar. O Rangers começou amassando, ó. Amassando. Caralho, não, empatei, vou pra cima. Vai amassar, tá? 3-0 pra mim.
Também às 4h45, só que indo agora para a Taça da Liga de Portugal, temos a semifinal entre Sport e Santa Clara. Se a gente tem essa cotação aqui alta do Sporting, é porque provavelmente ele não vai com o time todo titular. Ele que está disputando o título com o Porto, o título mais importante ali, que é da Primeira Liga, da Liga Portuguesa. Mas assim, é semifinal, o Sporting está jogando em casa, eu acredito que ele não vai jogar para perder, tá bom? Mesmo ele indo com o time misto, ele é um time melhor que o Santa Clara e claro que corre o risco dele ir com o time todo titular. O Benfica joga hoje, né? Tô gravando antes do jogo, aí provavelmente vai ser essa final que a gente vai encontrar, Benfica e Sporting. Eu acredito que o Sporting deva vencer, tá? Até porque se ele tiver ali uma situação complicada, se ele não for com o time todo titular, ele deve botar no segundo tempo. Mas jogando em casa, o time do Sport é muito, muito forte, tá? Quando as duas equipes se enfrentam, normalmente a gente vê gols dos últimos 5 jogos em 4. A gente teve pelo menos 3 gols. O Sporting dos últimos 7 em 6. A gente teve pelo menos 3 gols. Santa Clara, 3 jogos de invencibilidade. Também é um time over, que é muito bom pra gente. Dos últimos 10 em 8. A gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 8 em 6. Foram ambas marcam. Então vamos lá. Eu acredito na vitória do Sporting, tá? Até pelo fato de estar jogando em casa, deve dominar a partida e vencer. Quem quiser ir nessa vitória do Sporting, show de bola. O que torna essa vitória perigosa é justamente o fato da gente não saber como vai o time. Ah, mas é semifinal, vai com o time titular. Não é assim. Quem acompanha os jogos da Europa sabe que os times não costumam dar tanta atenção em jogos de Copa. Pode ser que vá com o time titular porque é semifinal, mas não é uma garantia, tá? Uma coisa que me pega aqui é o mais de 1,5 gol, porque eu tenho o Sporting que está no momento over, o Santa Clara também está no momento over e é jogo único. Então, saindo um gol, a outra equipe vai ter que correr atrás se o Sport fizer o primeiro gol, o que é o mais provável de acontecer. O Santa Clara ele vai ter que se expor, pô, e na casa do Sporting provavelmente vai levar mais. Santa Clara também pode aprontar, fazer um golzinho. Se o Sport vier ali com um time misto, né, começar o jogo meio devagar, pode tomar um gol e o Sport vai ter que virar também e fica um cenário bom. Então deixa aí, critério de vocês, tá? Uma vitória do Sporting, me agrada essa vitória do Sporting, mais de 1,5 gol também. Placar pra mim desse jogo, 2-0 pro time da casa. 5h da tarde, Campeonato Belga, eu tenho Anderlecht que vai receber o Cercle Bruges. Vamos dar uma olhada aqui nas races. O Anderlecht ele está um bom tempo invicto, ele está fazendo uma grande campanha de recuperação, ele começou mal e está bem demais. E o Cercle Bruges também, dos últimos 5 jogos ele venceu 4, perdeu apenas 1. Se a gente olhar a classificação, o Anderlecht é o 4º colocado com 42. Para quem não sabe como funcionam, os 4 primeiros eles vão para a disputa do título, vai ter uma nova fase aqui. O do 5º ao 8º vai disputar vaga na Conference League. Tá? No momento, o Anderlecht está entre os 4 primeiros, perdeu apenas 3 em 23 jogos, fez 52 gols e sofreu 27, um time muito over, com ataque muito forte. E o Cercle Bruges, ele está com 23 jogos, 31 pontos, está a 2 pontos do 7º, então se ele quiser ali sonhar com uma liga da conferência, ele precisa vencer, precisa somar pontos. Em 23 jogos, fez 33 gols e sofreu 29, sofre bastante gol também. O Anderlecht jogando em casa perdeu apenas 1 em 11 jogos e o Cercle Bruges, como visitante, venceu 5, empatou 2, perdeu 4. É até um bom visitante para o time que ele tem. Vamos dar uma olhada no histórico? O Anderlecht não perde para o Cercle há 6 partidas, então tem um bom retrospecto. O Anderlecht está com 13 jogos de invencibilidade, foi o que eu falei para vocês, está há bastante tempo, está numa recuperação muito foda o Anderlecht. Dos últimos 6 em 5 venceu o primeiro tempo e o Bruges dos últimos 10 em 9 foi a primeira equipe a marcar, olha aí. Mas vamos lá, tropa, para essa partida aqui, bem sério com vocês, para mim o Anderlecht não perde pelo momento que ele está vivendo, empate anula, é uma boa opção aqui para botar no bilhete. Mas uma outra coisa que me pega também, e você vai encontrar a mesma odd praticamente, é o mais de 1,5 gol. Tá? O Anderlecht é um time muito forte, um time que é muito over jogando em casa. Tá jogando em casa, por mais que o Cercle ele esteja no momento bom também, né? Dos últimos 5 jogos venceu 4, tá ali tentando disputar uma vaga ali na Conference League. Pô, tropa, é muito mais importante o Anderlecht vencer, né? Para tentar brigar pelo título, para ele manter essa sequência. Ele tá jogando em casa, ele tem que se expor. É uma partida que, se ele empatar, vai ser como uma derrota, vai ser um tropeço. Então, acredito sim que pelo menos 2 gols dê pra gente assistir. O Cercle Bruges leva muito gol. O Cercle também gosta de marcar primeiro, então se ele for a primeira equipe a marcar aqui, o Anderlecht, ele vai ter que se virar ali nos 30 para pelo menos virar, né, fazer 2 golzinhos. Então é uma boa partida para gols. Vou tentar explorar gols no ao vivo também. Placar para mim desse jogo,
Pô, vou cravar um 3-1 pro Anderlecht, tá bom? Também acredito na vitória e acredito num bom jogo para gols. 2,5 aqui também me pega muito, como entrada seca. E pra gente fechar o nosso dia, entre aspas, né? Porque eu vou comentar ainda dos estaduais em um jogo específico aqui. Eu tenho o West Brom contra Preston North End pela segunda divisão da Inglaterra, Championship, às 5 horas, não sei se eu comentei. O que é interessante nessa partida aqui? O West Brom é um time que acabou de cair, é um time que já chegou a figurar aqui entre os dois primeiros. Lembrando que os dois primeiros eles sobem direto para a primeira divisão. E do terceiro ao sexto vai fazer uma competição aqui, um mata-mata. Fica uma semifinal. Tipo, o terceiro pega o sexto, o quarto pega o quinto, uma semifinal. Aí, pô, o vencedor vai para a final e o vencedor aí acaba subindo. Então, eu quero dizer o seguinte, do terceiro ao sexto tem chance de subir. Tá? O West Brom atualmente é o quinto colocado com 45, porém, o Middlesbrough aqui, que é o sétimo, que é o primeiro time fora da zona da classificação para tentar buscar o acesso, ele está a 3 pontos apenas, então é muito importante para o West Brom pontuar, tá bom? Ele tem que pontuar, nem que seja um empate, mas sendo bem sincero, para um time que quer subir, empatar com o 15º colocado é uma derrota, ele tem que ganhar jogando dentro de casa. Lembrando também que ele está a 7 pontos do segundo colocado, porém ele tem um jogo a menos, então se ele vencer esse jogo a menos, ele vai para 48, ficaria a 4 pontos do segundo colocado e, porra, falta jogo pra caramba ainda, dá pra ele tentar buscar esse acesso direto, tá? Mas pra isso tem que vencer o Preston. Uma coisa interessante também é que o West Brom jogando em casa, ele tá invicto ainda, são 13 jogos, 8 vitórias e 5 empates, fez 21 gols, sofreu apenas 6, é um excelente mandante, na verdade, apesar de empatar bastante. O Preston como visitante, não sei se dá pra dar, agora dá pra ver. Ele é o 21º colocado como visitante, em 13 jogos ganhou apenas 3, sofreu 18 gols. Péssimo visitante. Vamos lá, não vou ver confronto direto, porque o West Brom estava na primeira divisão. O West Brom é um time under, dos últimos 7 em 6, a gente teve menos que 3 gols. Já o Preston vem de 4 jogos sem vencer, 12 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 6 em 5. Ele teve ambas marcas. Para essa partida aqui, mercado de gols, tô fora, tá? Para mim é jogo pro West Brom vencer, entraria seco nele, mas sem bilhete, e botar no bilhete empatezinho anula, aproveitar que ele tá invicto dentro de casa. O perigo é porque o West Brom também gosta de empatar jogando dentro de casa, são 8 vitórias e 5 empates. Então pode correr o risco aqui de um empate, mas derrota eu já acredito ser bastante difícil, ele deve manter pelo menos essa invencibilidade jogando dentro de casa. Então, para mim, empate anula é o mais safe, mas quem quiser dar uma ousada e buscar uma vitória seca é o que eu vou tentar buscar nessa partida. Beleza, tropa? Vamos lá. Tem um jogo aqui específico, que é o do Angers contra o Saint-Étienne. Esse jogo é 3 horas na França. Eu tô pulando agora os horários porque já são as partidas que não é questão de padrão, tá? Podem ser boas oportunidades, mas não dá tanto padrão assim. Por quê? É porque o Saint-Étienne, ele tá com 7 derrotas seguidas, tá? Ele tá uma nhaca mesmo. É o lanterna, já tá a 8 pontos do primeiro time fora da zona. Ele em 10 jogos só ganhou um jogo fora de casa, sofreu 20 gols fora de casa em 10 jogos. Ele tem média de mais de 2 gols sofridos, porque ele tá no desespero, irmão. Então quando ele leva um gol, ele tem que ir pro ataque e acaba levando mais. Então é o seguinte, na ousadia aqui, ou de repente assistindo o jogo, dá para explorar algo a favor do Angers, um dupla chance, um empate anula, mas por que eu não trouxe ele nos jogos que eu acredito tenha mais padrão? Porque a gente não vai estar entrando no Angers. O Angers é um time bem meia boca mesmo, ó. Ganhou 7, empatou 8, perdeu 6. Fez 28 gols, sofreu 28. A gente estaria entrando porque o Saint-Étienne, ele tá numa fase horrível, pô. E quando a gente entra por causa do adversário, é sempre uma entrada muito difícil de conseguir, porque pode ser que o Angers não esteja jogando nada, entendeu? O Saint-Étienne pode estar amassando ali, mais desesperado no resultado do que o próprio Angers, e começar a jogar bem, pô. Mas por azar, acabar perdendo e tal, ou empatando, você ganhando, mas... Tá ligado? É uma parada difícil. É diferente desse jogo aqui, por exemplo, que eu espero o favorito amassando. Eu quero entrar no West Brom porque eu espero que ele esteja jogando melhor, pô. Eu tenho essa impressão que ele tá jogando em casa, ele vai jogar em cima e vai ganhar um jogo. Pode ser que não ganhe? Pode ser, mas pelo menos eu tô entrando com a confiança de que o time que eu tô entrando é bom. O time que eu tô entrando se destaca na liga, se destaca jogando em casa. Agora eu entrar aqui porque esse cara aqui é ruim, não porque esse cara aqui é bom, aí é foda, mano. É foda. Provavelmente o Saint-Étienne não deve vencer, deve manter essa sequência, mas, porra, toma cuidado. Beleza? Vamos pro estadual rapidinho? Vambora? Então vamos lá. Eu vou passar aqui rapidinho por alguns campeonatos. Ó, Inter de Limeira e Santos, Paulistão.
Vou passar só as grandes equipes, tá? Por quê? Porque eu tô na primeira rodada, nas primeiras rodadas, então a gente não sabe quais os times que vão despontar, porque sempre tem aqueles times ali do interior, aqueles times de menor expressão, que eles acabam sendo uma grande surpresa, mas a gente não consegue saber isso na primeira, na segunda rodada. Isso é no decorrer do campeonato, a gente vai ver, caraca, aquele time tá encaixado, tá bem treinado, pode surpreender. Igual sempre acontece, Campeonato Carioca, Paulista, pô, vocês veem aí, sempre tem um timezinho ali que se destaca no meio dos grandes. O Santos vai com um time ali, vai com bastante desfalque, tá? Tem alguns jogadores que eram titulares na temporada passada que vão jogar, pelo menos estão previstos, até o momento que eu tô gravando o vídeo. Uma cotação muito boa, pode valer a pena uma entrada no Santos, mas para mim seria mais no ao vivo, tá? Santos começou bem ali, lembrando que é a primeira rodada para o Santos, primeiro jogo, pode ser ali que o time sinta a falta de entrosamento, né, a falta de ritmo de jogo. Não pense que só porque tá jogando com a Inter de Limeira vai ser um jogo fácil, mas como essa cotação tá grande, me agrada dar uma olhada. O Carrilli tá com Covid, ele não vai treinar o time, né, tá sem técnico. Tem o jogo do Palmeiras aqui, mas esse jogo para mim já é mais complicado, porque Ponte Preta já é um time mais chatinho, né, a cotação do Palmeiras está em 45. O problema é que o reserva do Palmeiras é muito bom, pô. Igual esse que jogou no final de semana. Joga o Scarpa, porra, que é pica. Joga o Zé Rafael. Pô, é um time bom o time do Palmeiras. Pô, é foda. Deve vencer, mas eu não colocaria pré-live. Cariocão aqui. Interessante, Vasco contra a Volta Redonda. O Vasco ele vai com o que tem de melhor. O problema é que o Vasco tem de melhor é isso aqui mesmo. É a cotação de 2 contra o Volta Redonda. Falo isso que eu sou vascaíno. É foda, né? Vasco na temporada passada não conseguiu chegar na semifinal, nem do primeiro turno, nem do segundo turno. Foda, hein? Mas vou te falar, eu já veria o jogo, porque eu sou vascaíno, mas, pô, pode valer a pena aqui um dupla chance pro Vasco. Eu acredito que o Vasco não perde, não, tá? Jogando contra o Volta Redonda, mas é a primeira rodada, tudo pode acontecer também, pode rolar um... É porque quem me conhece sabe que eu não sou clubista. Se o Vasco não fosse favorito, eu ia falar que não era. Mas, pô, cara, eu acho difícil o Vasco perder esse jogo aqui, ainda mais pela péssima temporada passada. Mas, de repente, é melhor ver o jogo. Flamengo contra a Portuguesa. Flamengo é favorito? Sim, mas o Flamengo vai com o time que jogou a Copinha, tá? O Flamengo não vai com o time titular nem o time reserva. Vai só a galera ali, o sub-20, igual o Flamengo fez na temporada passada. É favorito? É favorito, mas, porra, vocês entenderam, né? Vai com o time da Copinha. Clássico Gaúcho já na primeira rodada, tô fora. Grêmio contra Caxias, cotação boa pro Grêmio, cotação boa para dar uma olhada nesse jogo. O Grêmio vai com o time todo reserva, tá? Todo reserva. Eu dei uma olhada no provável time do Grêmio. Eu não conheço praticamente ninguém, mas jogando em casa pode valer a pena. O Grêmio tá mordido, acabou de ser rebaixado. Acho difícil que logo o primeiro jogo dentro de casa ele vai vacilar. Pode valer a pena aqui um empatezinho anula, tá? Mineirão, Cruzeiro contra o RT. A cotação do Cruzeiro, se eu não me engano, tá 1,30, então pode valer a pena. Cruzeiro aí com essa nova gestão, Ronaldo e tal, mesmo não indo com o time titular. Pô, acredito muito que o Cruzeiro deva vencer esse jogo, até para começar a temporada bem, para já ser uma impressão positiva ali do Ronaldo para a torcida. E jogando em casa deve vencer também, tá com uma cotação de 1,30. Também tá com cotação de 1,30 Atlético Mineiro contra o Vila Nova. Atlético Mineiro não vai com ninguém titular, ninguém. Eu dei uma olhada na possível escalação também, né? Ninguém que figurou ali uma grande apresentação no Campeonato Brasileiro, mas é o que eu tô falando para vocês, o jogo é só amanhã à noite, pode ser que de hoje para amanhã mude algumas coisas, tá bom? Mas o Atlético Mineiro, ele é um time forte, tanto titular quanto reserva, e tá com um treinador novo, né, que quer mostrar serviço. Já pode ser importante o Atlético mostrar um padrãozinho ali de jogo, né, para dar uma, tipo assim, pra torcida entender, ó, porra, o maluco é bom, o maluco chegou aqui para ganhar, entendeu? Então eu acredito que assim é foda, né? Porque a gente vem com essa especulação de que o primeiro jogo é sempre bom, seja para um técnico novo, para um time que fez uma campanha mal na temporada passada, um time que acabou de ser rebaixado. É isso que eu tô tentando me apegar. Mas primeiras rodadas de torneio são sempre perigosas, tá bom, tropa? Eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque, mas o fulano não ganhou, perdeu o primeiro jogo, não sei o quê. É justamente por quê? Porque os times estão parados, pô. Normalmente esses timezinhos assim do interior, esses times de menor expressão, eles já ficam, pelo menos eu falo isso por causa do Rio de Janeiro, do São Paulo também. Esses times já ficam treinando maior tempo, esse time não tem férias no final do ano não, eles vão se preparando porque o jogo deles é o estadual, pô. É através do estadual que você consegue vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, mas é através do estadual que você consegue vaga
na Série D. A Copa do Brasil eu não lembro, acho que é pelo estadual também. E a chance também de você, um moleque aqui do Vila Nova arrebenta, joga pra caralho e de repente tá num Atlético Mineiro, tá num Cruzeiro, que ele até vai ter mais chance de jogar. Então esses times dão a vida, São jogos perigosos. Os times grandes, por ter um elenco melhor, por ter um investimento melhor, e ainda mais os que estão jogando em casa, são mais favoritos. Mas primeira rodada sempre tem surpresas, tá bom? Então é isso, tropa. São jogos que eu separei pra gente. Alguns jogos a gente tem mais padrão, outros a gente tem menos. E os campeonatos estaduais são algo à parte. Tá, tem outros jogos de estadual, mas eu não curti muito, não. Esse do Sport, o Sport já começou mal contra o CRB. Vai estar jogando agora em casa, mas está com uma cotação de 1,20. Se tivesse pelo menos 1,33, igual eu tenho ali nos de cima, beleza, mas 1,20 não me pega não. Tá, ainda mais depois da primeira partida do Sport. Aqui, tô fora. Esses aqui eu prefiro esperar, tá bom? Então é isso. Espero que a gente tenha um dia muito bom. Tô gravando aqui em Antwerp, tá ganhando de 1-0. Se Deus quiser, vai fazer logo outro gol aí para matar nosso mais de 1,5 gol. Tamo junto, muita fé, pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma tripla pra gente. Primeiro jogo coloquei o West Brom empate anula, tá invicto em casa, vai jogar contra o time da parte de baixo da tabela. Acredito que ele tem tudo para vencer, mas a gente vai com um empatezinho anula para ficar safe. Segundo jogo coloquei mais de 1,5 entre Anderlecht e Cercle Bruges. Campeonato belga é muito over, eu tenho o Anderlecht que é um time muito over, principalmente jogando em casa, precisa vencer para se manter ali na fase de classificação para a final. Eu acredito sim que pelo menos 2 golzinhos a gente deva ver, até porque o Bruges também precisa vencer para entrar na zona da Conference League. E para fechar o nosso bilhete, esse jogo eu coloquei dupla chance para o Vasco, mas você pode substituir por outro, só que eu acredito que o Vasco não perde por Volta Redonda. Lembrando que estadual é sempre perigoso na primeira rodada, mas estou botando fé. Essa nossa tripla deu um total de 1,95 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé, acima!